Nessa madrugada do dia 18 de abril de 2021, o Bitcoin despencou, caiu 20%. E essa queda foi diferente aí das outras quedas que aconteceram ao longo da Bull Run, que está acontecendo agora em 2021. E eu vou trazer aqui para vocês um artigo de um cara chamado Willy Woo. Na verdade, não é um artigo, é uma thread do Twitter que foi compilada no formato de artigo, explicando o porquê dessa queda brusca, justamente dias depois que o Bitcoin atingiu a sua máxima histórica. Então, vou mostrar primeiro para vocês o gráfico do Bitcoin, como é que ele estava antes dessa queda. Ele tinha batido cerca de 64 mil dólares e 800, mais ou menos nessa faixa. E ele despencou 20%, foi até 51 mil dólares durante a madrugada. Então, aqui vamos pegar a reguinha, vamos medir ali, basicamente 20,67%, mais ou menos essa correção que aconteceu. E quais os motivos disso acontecer, né? Vamos lá para o artigo do Willy Woo. Então, ele mostra aqui a diferença de hash rate. Vocês estão vendo essa linha rosa aqui? Essa aqui é a medida de hash rate desde 2017 até agora. E hash rate é o poder computacional que a rede Bitcoin utiliza para fazer aí os processamentos do bloco, de cada bloco. Então, justamente ao longo do tempo, o hash rate vai ficando mais alto. Isso mostra que os computadores estão gastando cada vez, os mineradores estão usando cada vez mais energia para fazer o processamento da rede. Só que caiu cerca de 40% o hash rate na madrugada do dia 18, nessa madrugada, né? Isso não acontecia desde 2017. Foi a última vez que teve uma queda brusca, assim, do hash rate. E outra informação curiosa é que o preço sempre acompanha o hash rate da rede Bitcoin. Então, a gente acompanha que aqui, ao longo do tempo, o hash rate foi subindo e o preço em algum momento, acompanhou aí o hash rate do Bitcoin. E essa queda aí do hash rate aconteceu por quê? Desde o dia 16, 15 e 16 de abril, tem acontecido eventos em mineradoras de carvão na China, nessa de Xinjiang, que é uma cidade famosa aí por ter muitos mineradores de Bitcoin também. Então, aconteceram vários incêndios nessas mineradoras de carvão e precisaram desligar a energia local, né, ali ao redor da cidade. E por isso, algumas mineradoras de Bitcoin também ficaram sem energia, e isso fez com que o hash rate da rede toda caísse. Aqui, por exemplo, tem uma reportagem lá de uma mídia chinesa explicando justamente isso, né? O que aconteceu ali nas usinas de carvão, nessa cidade de Xinjiang, onde aconteceram esses incêndios que tiveram que desligar aí as usinas, né? As mineradoras de carvão desde o dia 15 até o dia 16, 17. E essa queda do hash rate assustou alguns mineradores, algumas pessoas que estavam antenadas nesses incêndios aí nas mineradoras de carvão e começaram a vender seus bitcoins por lá. Outro fator que o Willy Woo comenta também sobre essa possível queda é que os mercados futuros trimestrais iam encerrar nessa semana. Então, muitos desses contratos estavam sendo encerrados e vendidos, né? Então, essas duas pressões de venda se acumularam, se somaram para justificar essa queda. Então, a gente observa aqui, nesse ponto vermelho do gráfico, essa pressão de venda e depois a queda, o despejar. Então, ele comenta que essas duas pressões, o pessoal receoso lá na China, os mineradores, e mais esse encerramento de contratos futuros, pressionou, né, o preço abaixo de 59 mil dólares, e isso fez com que um efeito cascata aí de operações fosse acionados. Então, quando despencou para baixo de 59 mil dólares, as operações alavancadas de long, pessoas que estavam apostando na alta do Bitcoin, começou a acionar e liquidar essas operações. Então, 4,9 bilhões de contratos foram liquidados e 9,3 bilhões foram liquidados, incluindo no mercado de altcoins. Então, houve um evento em cascata aí de liquidações também, depois que começou essa queda aí, pela queda do hash rate nas mineradoras e dos mercados futuros. E que no total foram 1 milhão de contas liquidadas no total. Então, foi muita coisa. Então, a gente observa nesse gráfico aqui o volume de liquidações, né? Quantas operações long aqui em verde, 4,8 bilhões de dólares em operações long, né? Apostando na alta do Bitcoin.
em comparação com as operações que estavam shortadas, né, que estavam apostando na queda. Então, essas pessoas aqui foram liquidadas e acabaram, né, levando prejuízo. E essa queda justamente aconteceu no auge da entrada do varejo, né? É justamente o momento dessa bull run de agora 2021, em que chegou muitas pessoas novas, e aí esse gráfico mostra justamente isso. Nas últimas 2, 3 semanas, a gente bateu o recorde de entrada de pessoas no mercado, de novas carteiras, novas pessoas abrindo contas, e que talvez não estivessem preparadas aí para essa queda. Mas o Willy Woo, ele vê esse movimento como algo extremamente saudável, porque ele fala que foi justamente um momento de descoberta de preços, né? Porque o Bitcoin tem subido de forma constante, e aí se perde aquela referência de quanto será que ele vale de fato. Então ele mostra aqui nesse gráfico que essa escassez de Bitcoin, mesmo no momento em que seria de grande liquidação. E essa descoberta de preço, né? Que realmente o valor justo nesse momento do Bitcoin seria por volta de 55, 56, por volta dos 50 mil dólares, e não abaixo disso, senão ele teria caído de vez. Isso também fortalece o Bitcoin como um ativo de $1 trilhão de capitalização de mercado. Então, ele se manteve nesse patamar de $1 trilhão que foi tão difícil de ser atingido e alcançado. E outro gráfico que ele traz é justamente o SOPR, que mostra justamente os topos e fundos e a força de venda ou de compra aí dos touros e ursos, né? Então, ele mostra aqui que o SOPR, ele justamente está praticamente zerado, como ele falou ali na thread, está muito próximo dessa linha aqui, então que está muito fraca a força de venda do Bitcoin, mesmo ele tendo essa queda, não segue adiante essa pressão de venda. E ele coloca aqui, em resumo, essa venda, né, essa queda foi uma antecipação dos mineradores ficarem offline na China, então a galera por lá ficou com receio do que isso poderia significar e resolveu vender. Essa pressão de venda foi o suficiente para desencadear as liquidações dos longs de quem estava comprado em Bitcoin e estava alavancado também. E ele fala também que os fundamentos de longo prazo se mantêm ainda mais fortes, justamente por essa perda da pressão dos vendedores. Bom, não tem como saber o que vai acontecer, mas foi muito legal observar todos esses gráficos. E tem outro ponto que eu gosto muito de olhar, que é se a gente justamente der um zoom out e olhar todo o período do Bitcoin, de tempo do Bitcoin, essa queda, ela não se torna algo tão grande assim. Foi de 20%, já tivemos quedas muito maiores, de 50%, 80%, até quase 90%. Então, justamente o que é curioso é o quanto de poder os mineradores chineses têm na rede ainda, e é por isso que a gente está vendo esse movimento global dos mineradores sendo cada vez mais descentralizados, indo para outras regiões e saindo da China para justamente tornar o Bitcoin mais descentralizado. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise dos porquês dessa queda. Às vezes a gente não sabe exatamente o porquê, não existem motivos muito fortes ou um único motivo para uma queda do Bitcoin. Dessa vez teve um motivo e que foi reconhecido e que também já foi justamente compensado e recuperado também. Igual, nada é garantido, essa queda ela pode inclusive continuar, mas se o hash rate estabilizou, é possível que ele siga adiante nessa bull run. Então nos sigam lá no Twitter também, @usecriptobr.